Quando eu lembro assim que um dia, eu acho que eu tinha por volta dos 13, sei lá, 12, 13 anos, foi quando eu escutei pela primeira vez aquela famosa frase do Martin Luther King, né? Se você não tem uma causa, não faz sentido por que você viver, não tem um motivo por estar vivo, algo nesse sentido, né? Isso aí, é parecido. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, por que essa frase é tão famosa? O que esse cara quer dizer em ter uma causa, né? Tipo, naquele momento... Causa é muito maior que um propósito, né? Mim, né? Isso aí. Meu, como assim ter uma causa? Se não tem uma causa por que não faz sentido estar vivo, né? E aí, com o passar do tempo, eu acho que todo mundo passa por esse processo de buscar o dinheiro, né? Principalmente para quem vive de uma realidade muito difícil. E aí, conforme você vai amadurecendo nesse processo, conforme as coisas que você vai fazendo vão dando errado ou certo, né? Pensando num prazo maior, você vai formatando essa causa dentro de você. E você vai entendendo por que você faz algumas coisas, né? Então, quando a gente fala do Forjando, por exemplo, Forjando é a consequência da própria forja que a gente passou. Por isso que faz tanto sentido. Né? Quando a gente pensa em vocês trabalham tanto tempo no segmento de educação, o porquê que isso aconteceu? Qual que é a causa? O que levou a vocês a defenderem isso? Entendeu? O que levou a vocês a defender essa bandeira? Obrigado por você ter feito essa pergunta, porque o que eu costumo dizer? Então, hoje, nós temos uma causa social. A Enjoy hoje, então, a nossa empresa, né, posso falar? Então, a Enjoy, nós somos a única escola de inglês profissionalizante do mundo. Então, assim, não tem nenhuma escola hoje, nós não temos concorrente, não tem ninguém que faz o que nós fazemos. Nós não somos uma escola de inglês, uma escola de idioma, uma escola profissionalizante. Nós temos um programa comportamental bilíngue, específico para jovens de 11 a 18 anos. É o negócio mais louco que você pode imaginar. Então, o que seria na prática um programa comportamental bilíngue? Então, o que nós acreditamos? Nós partimos de uma premissa. Tá. Sucesso é comportamental. Tá, então assim, isso aí. Então hoje, para o jovem hoje, seja para ele ser um empresário, para ele ser dono do próprio negócio, ou para ele ser um colaborador de uma empresa, o que vai determinar o sucesso dele é o comportamento. Sim. Então nós temos um programa comportamental, trabalhar a inteligência emocional, autoestima do jovem, ensinar ele a falar em público, ensinar, seja fazer um pitch de vendas do seu próprio negócio. Então transcende o falar inglês. Transcende, isso aí. É assim, uma hoje, parte só. É só uma parte, a gente fala que o inglês hoje é uma ferramenta que o jovem precisa para ele ser um profissional de sucesso. Mas quantas pessoas você já ouviu falar que fala inglês e é um zero à esquerda? Sim, só falar inglês não te garante nada. Só falar inglês não garante nada. Só o cara dominar a tecnologia não garante nada. Só o cara ter uma profissão. Porque precisa ter esse profissional completo. Então, a gente parte de um princípio que é, primeiro nós trabalhamos o comportamento do jovem. E aí nós vamos dar as ferramentas necessárias para ele ser um profissional de sucesso. O inglês, que é um programa bilíngue, então ele vai fazer em 2 anos, ele vai fazer inglês, tecnologia. Então, o primeiro ano é o modelo americano de ensino, ele vai fazer um ano genérico, ele vai fazer inglês e tecnologia. E trabalhar o comportamento. Toda a escola tem uma profissional de RH, psicólogo, para trabalhar o comportamento do jovem. Faz teste comportamental, ensinar a falar em público, porque é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e que infelizmente não é estimulado na escola, não é estimulado nos lugares. A gente vê um advogado que terminou a faculdade, o cara não sabe defender uma causa. Sim. Porque ele não foi falado para ele sobre oratória. Não, faz sentido? É uma coisa muito simples. Mas exemplo exemplo muito claro que vai de encontro com o que você está falando. Quando eu fui para a UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, para cursar engenharia civil, na época, lá em 2016, era a 3ª maior do país em engenharia civil. Porra. Na minha cabeça, como jovem, a minha vida estava definida, pô. Se eu tô na 3ª maior universidade do país, eu vou sair daqui e vou ser milionário, na minha cabeça, né? E, cara, de repente eu vejo os meus amigos mais velhos se formando e sendo desempregados. Ou seja, só você ter um currículo, só você ter uma marca muito forte atrás, uma instituição muito forte atrás, não te garante nada. Nada. Infelizmente. E aí eu fiquei pensando assim, então se você está numa das maiores universidades do país, não te garante, o que precisa fazer para garantir? Essa é a sacada. Entendeu? É a sacada. Então, e aí, complementando, né? Então, o primeiro ano a gente ensina inglês e tecnologia, o segundo ano que vai ter o grande diferencial. Porque ele vai continuar fazendo inglês, e ele vai escolher uma das 5 profissões. A área de marketing digital,
se especializar em uma profissão. A área de programação, programação de games, a área de web design. Caraca, e a área de muito gestão atual de também, negócio. né? Então, e aí no final ele tem que fazer um TCC, que é a grande sacada. Hoje, pô, tem lugar que não quer currículo, quer que você se apresente. Sim. Eu não preciso do currículo seu. Se apresenta, eu quero que você mostre na prática. Ó, você vai participar de uma vivência aqui para mostrar se você sabe. Não adianta, o currículo não fala, o currículo não vende. É para mostrar o comportamento, né? Muitas pessoas são contratadas aí pelas suas qualidades técnicas e são mandadas embora ou nem são contratadas pelo seu comportamento. Não, e aí que tem acho que a época que a gente está vivendo, as empresas começaram a tomar consciência que, currículo é tipo assim, eu quero que você dê resultado, cara. É isso aí, não precisa currículo não dá resultado, né? Então as pessoas assim, tá, você tem... Né, muitas vezes a gente vê aqui dessas grandes empresas falando assim, não precisa ter faculdade para contratar. Beleza, mas se o cara não dá resultado também tá fora. É isso né? É isso ou você aí. dá resultado, você tá fora. Com ou sem currículo. Eu carrego uma máxima assim, que a gente traz até para Enjoy, que nós falamos, nós somos amáveis com as pessoas, duro com o problema e rigoroso com o resultado. Uau. Cara, essa é a máxima. É inegociável, então, né? Inegociável. Então, amável com as pessoas sempre. Todo mundo merece ser bem tratado do jeito que ele gostaria de ser tratado. Nós precisamos ser duro com problema, tem que ser eliminado. Sim. E resultado, ninguém vive de amor e brisa. Então, por isso que a gente não tem problema em contratar um amigo. O Oswaldo hoje, meu sócio, meu grande amigo, meu melhor amigo, mas a gente trabalha. E assim, aprendeu. Chega no final do dia, se tu tá fazendo a sua parte, tá né? Tá bom. Então, assim, e principalmente dons complementares. Então, precisa estar muito claro o que a pessoa tem que fazer, o resultado que ela tem que dar, o que essa pessoa tem que produzir. Não, a gente não vive se não tiver produção, se não tiver gerando, né, riqueza e se não tiver prosperando.